E pré-candidato, na política é muito comum fazer alianças partidárias, alianças com vários políticos, para conseguir alavancar os palanques regionais. Tem alguns nomes, os partidos que o senhor considera para apoiar junto com o Partido Missão? Desde a semana passada começaram a mandar o oi sumida. Olá! Olha, Renan, você que tá indo bem. Umas lideranças regionais. Eu vou conversar, eu só não vou conversar com bandido. Agora, com o resto não sendo bandido, defendendo de verdade o projeto e não defendendo o Renan porque o Renan tá crescendo, acho que sim. Eu tenho que aprender a fazer isso, até porque eu não vou poder governar sozinho. E o senhor pode falar alguns nomes dessas lideranças? Não posso, mas já eu posso. Aí eu prometo um on, tá? Quer dizer, off on. Não, eu prometo o meu on pra você. Perfeito. Aqui no Poder 360 quando começar, porque a fofoca já tá virando conversa. Então já a gente pode abrir. Aqui se eu abrir agora eu já viro moleque, né? Já... Dá nem pra dar uma pista de quais estados? Tem pelo menos um estado no sul com grandes conversas e 2 no Nordeste. São Paulo é impossível. São Paulo é mais complicado. É porque querem ganhar já com a Tarcísio no primeiro turno, né? Realmente. E eu gostaria de saber também, o senhor tem um diálogo muito forte, né, com os jovens nas redes sociais. Por acaso, diante desse movimento de Red Pill, que muitas vezes espalham desinformação, ódio contra as mulheres, o senhor teria propostas, ações contra esse discurso e contra a violência contra a mulher? Não, assim, eu conheço muito pouco desse negócio de Red Pill. É um trend que tem em redes sociais. Não acho que a violência contra a mulher seja relacionada a isso. Boa parte da violência contra a mulher, que não seja parte, por exemplo, da violência urbana, assalto e tal, ela é ligada, por exemplo, a maridos e namorados em relacionamentos, a famosa violência doméstica. Boa parte dessa violência é de natureza doméstica. E esses homens não são Red Pills. O Red Pill é um fenômeno jovem de homens que não se relacionam com mulher. Não dá pra você ter uma violência doméstica quando você sequer consegue ter uma mulher dentro de casa. Os Red Pills são meninos feios, meio tímidos, que né, eles têm um rancor contra a mulher. Assim como mulheres jovens de movimentos anti-homem, movimentos feministas, têm um discurso muito duro contra rapazes. Eu não vejo uma correlação entre o discurso Red Pill e a violência contra a mulher. Eu acho que existe uma extrapolação aí. Ninguém conseguiu estabelecer uma causalidade que me convencesse nesses termos. Mas, hoje, dado que a violência como um todo virou base na sociedade brasileira, a violência contra a mulher é uma violência baseada numa traição de um vínculo de proteção que o homem tem que ter junto com a mulher. Então, o homem numa relação que ele trai a confiança da mulher e agride ela, ele tem que ser muito punido. Muito punido. As punições têm que ser claras. A mulher que apanha do marido bêbado que chega em casa, a mulher que, vamos supor, vou sair hoje, não sei o que, o cara não gostou, rompa uma relação com ela, aí tá nos termos dele, não serve pra mim. Não, vou meter a mão. Esse cara tem que pagar e pagar muito. Pagar muito, especialmente quando você tem crimes, como aconteceu daquele homem que arrastou uma mulher, torturou ela no meio Isso, as punições tem que ser, pra mim, é pena de morte um caso desses. Fora outros casos que já envolvem violência sexual, que pra mim não tem muita discussão. Pra mim né, é que a Constituição, infelizmente, não permite. Mas pra mim tinha que ser pena de morte. Entendi. Então o senhor não considera que um discurso de ódio, um discurso contra as mulheres, pode levar, de fato, a um crime? Eu não acho porque quem comete... Vou dar um exemplo. Boa parte da violência doméstica é feita por homens mais velhos em relacionamentos com mulheres em estados do interior. Esses homens não são Red Pill. Eles não estão vendo um conteúdo específico. Se me demonstrarem, não, olha, existe uma correlação, eu começo a acreditar. Mas eu não vejo isso. E eu acho que essa extrapolação que é perigosa. Por que eu sou contra a lei da misoginia? Porque a extrapolação é explicar um efeito com a causa errada. E aí você vai atacar outras coisas por causa desse foco na causa errada. Então, estava falando da lei da misoginia, que seria misógino um homem num ambiente de trabalho interromper a mulher numa discussão. Eu vi isso, não sei se foi na UOL ou na Globo News. Como é que é? Então você tem uma discussão de trabalho acalorado, uma tese, uma empresa tem que tocar aqui ali, ou uma tese jurídica no escritório. Aí o homem, não, deixa eu te explicar. Você foi misógino, você pode fazer um BO, isso ser qualificado como injúria racial. Veja, um homem, uma coisa é a condenação, outra coisa é você ter um processo de andamento contra você por um tema dessa natureza. Você pode destruir a vida de uma pessoa. Qual é o efeito disso? As empresas vão contratar menos mulheres. Qual é o efeito de uma relação pessoal, uma relação afetiva entre um homem e uma mulher?
o homem vai ter medo de se relacionar com a mulher. Aí você gera atomização, você vai gerar homens infelizes e mulheres infelizes. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz as extrapolações, porque elas acabam sendo baseadas num efeito manada perigoso. De, não, é isso aqui, é o Red Pill. Pô, o Red Pill é um movimento que envolve jovens, urbanos, que realmente não se relacionam com mulher. Se a gente provar que são esses os caras que estão batendo em mulher, e não o cara na periferia, o funkeiro antissocial, o cara na escola que bate na menina, pô, tem relação? Pô, então isso aqui passa a ser um problema. Porque eu vou dar um exemplo. Eu acho que é uma correlação direta entre o artista que faz música sobre o Comando Vermelho, defendendo o Comando Vermelho, e a naturalização do Comando Vermelho na sociedade. A gente acha a correlação. Ó, o Oruan é filho do Marcinho VP e ele faz músicas falando do Comando Vermelho, e tá aqui as comunidades controladas pelo Comando Vermelho ligadas a isso. Tá aqui, tá traçada a correlação. Se me mostrarem a correlação do Red Pill com esses crimes, eu começo a falar, isso aqui faz sentido. Até agora não me mostraram. Tem muito só diz que me diz. Entendi. E em relação ao Arthur Duval, ex-deputado estadual de São Paulo pelo Partido Missão, ele se envolveu em algumas polêmicas relacionadas àquele episódio de áudios que ele chegou a ofender mulheres ucranianas. Eu gostaria de saber se esse episódio poderia desgastar sua candidatura com o eleitorado feminino ou não tem relação? Eu não sei. Não fui eu que soltei o áudio. 2, o áudio é um áudio meio nojento, mas em alguma medida elogioso, né? Ele tá lá se humilhando ali, como ela acha as mulheres bonitas. E é um áudio dele, que era um áudio privado dele, num ambiente privado. Eu acho que isso gera um dano pra ele. Eu nunca fui muito contaminado por isso. A questão toda na hora onde podem me responsabilizar. O que eu deveria fazer como líder político do grupo do Arthur? Expulsá-lo? O Arthur era um deputado estadual irrepreensível, com um trabalho irrepreensível. Inúmeras figuras políticas, vamos dizer, cometem erros políticos, crimes, e acabam sendo perdoados. Ele cometeu um áudio que ele pediu desculpas. Ele não gerou... Nenhuma mulher foi na Ucrânia, foi agredida, foi humilhada pelo Arthur. Aquelas mulheres receberam doações. O Arthur foi o maior doador privado brasileiro para o Mas não foi um áudio elogioso, porque chamou elas de fáceis, né? Por serem pobres. Sim, como eu te falei, é um áudio com elementos meio nojentos. Dito isso, não é um áudio que ele está falando que vai violentar alguém, não, é um áudio escroto, mas é um áudio que homens soltam por aí. O desafio que eu deixo, especialmente para homens que ficam por aí chocados com o áudio do Arthur, abre o seu celular com suas conversas com seus amigos e mostra pra sua namorada. Mesma coisa para muitas mulheres, né? Ai, que áudios absurdos. Mostra as conversas com suas amigas quando vocês estão soltas, né? Vamos ver as atrocidades que vêm. Porque as pessoas no seu ambiente interno falam coisas. E no ambiente interno as pessoas têm o direito à sua intimidade. O Arthur não fez um statement público. Ele viu, atenção, elas são fáceis. Não. Ele estava falando num grupo dele. Vazou, ele se deu mal. Isso não pode definir a carreira política dele. É um problema que ele tem que lidar sempre. E eu, enquanto uma liderança, eu tenho que saber ponderar. E eu não vou cancelar um amigo e uma pessoa que lutou muito na nossa causa simplesmente por causa do áudio. Eu não vou. Eu acho que isso é desproporcional. Entendi. E em relação também a uma operação chamada Poço Lobato, deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2025, investiga um suposto esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro da empresa Refit. Segundo a Receita Federal, a empresa é uma das maiores sonegadoras de impostos, chegou a 70 bilhões de reais só em 2024. E um desses investigados dessa operação específica seria o senhor... O Cristiano Beraldo. O senhor Cristiano Beraldo, exato. Ele foi um membro ativo, né, do MBL e também um dos doadores do Partido Missão. Esse episódio específico pode, de alguma forma, desgastar a sua candidatura? Não, eu tenho apoiadores que estavam na Petrobras na época que a Dilma e o PT estavam saqueando a Petrobras. Aquelas pessoas não eram responsáveis pelo que aconteceu ali. O Beraldo é um consultor de muito tempo, trabalha nos Estados Unidos com empresas brasileiras nos Estados Unidos de muito tempo, e ele trabalhava com uma refinaria americana que tem, acho que, conexões com essa Refit. E ele conhecia as pessoas ali, etc. E acho que é do jogo. Nós não temos relação direta com isso. Legal, o Beraldo fez isso. E o Beraldo, quando veio a investigação que envolvia essa empresa, ele teve uma atitude muito digna e falou: estou me afastando não só do MBL, como da Jovem Pan. Que ele trabalhava na Jovem Pan. Ele se afastou
foi trabalhar na defesa dele e a vida seguiu. Acho que foi uma postura correta. Espera-se dos homens públicos essa postura. Estou sendo investigado, tirei o pé aqui. Quem dera os demais grupos tivessem pessoas que agissem dessa maneira. Se você chegou até aqui, é porque você não engole narrativa pronta. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vê os cortes que muita gente prefere que você não veja. E faz o mais importante agora, compartilhe esse vídeo, porque informação de verdade só se espalha quando alguém decide passar para frente.